Vamos, ainda de pé, abrir nossas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos ler do versículo 12 ao 14. Carta aos Filipenses, capítulo 3, do verso 12 ao 14. Diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que é poderosa, meu Deus, para transformar vidas. Através dela, Senhor, o Senhor faz maravilhas, milagres, e é ela, meu Deus, que queremos ouvir. A nossa expectativa não é de ouvir doutrinas humanas, mas queremos ouvir a Tua voz, ministrada pelo Espírito Santo, convencendo o nosso coração a respeito dela. Por isso, meu Deus, através desse mesmo Espírito, eu te peço que o Senhor use a minha vida de acordo com a Tua vontade, meu Deus. Pai, elimina qualquer impedimento, Senhor, qualquer barreira que tenta impedir que o Teu povo ouça a Tua voz. Eu te peço, Senhor, que assim seja feito e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Irmãos, nós ouvimos um trecho dessa mesma carta, escrita por Paulo à igreja em Filipos, no domingo à noite, um texto em que dizia que Deus haveria de suprir, na riqueza do seu poder em Cristo Jesus, todas as nossas necessidades. Você ouviu que é uma carta que, mesmo preso, Paulo fala diversas vezes a respeito de alegria. E quando nós lemos aqui esse trecho, fica evidente, que ele faz uma menção, uma correlação, como se nós tivéssemos uma corrida. Ele deixa claro que, para nós cristãos, há uma corrida diante de cada um de nós. Você que se rendeu ao Senhor Jesus, a partir desse momento, você ganhou um número na frente, um uniforme de corredor, e aí você começa a sua corrida, a sua caminhada ao alvo, como ele mesmo diz. Ele fala no capítulo 2, no versículo 14 ao 16, só para deixar clara essa ideia, capítulo 2, do verso 14 ao 16, ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, então, faz uma comparação à caminhada cristã como se fosse uma corrida, algo que está proposto diante de cada um de nós. Querendo ou não, ainda que você não deseje, não goste de correr como eu, você tem uma corrida. Acredita? Você não acredita que eu já corri? Eu já corri. Minha meta, e eu alcancei, foram 5 quilômetros. Hoje eu não corro nem 100 metros, mas acredite, eu já corri 5 quilômetros em menos de meia hora. Mas, gostando ou não, você tem uma corrida. É claro que não é física, mas é espiritual. Há uma corrida diante de cada um de nós. E quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, seja um esporte ou uma carreira profissional, espera-se que a gente seja focado, que a gente tenha uma dedicação naquilo que a gente se propõe a fazer, não é? E apóstolo Paulo foi um homem muito focado. Se você conhece, as cartas que ele escreveu, você percebe que ele foi um homem de muito foco naquilo que ele sabia que tinha que fazer e onde ele queria chegar.
ele então não media esforços. 3 viagens missionárias mencionadas na Bíblia, né? Alguns mencionam a 4ª, porque Atos não se encerra ali. Dizem que depois daquele momento ele foi solto e fez uma 4ª, teria feito uma 4ª viagem missionária. Um homem que tinha muito foco. Então, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, no verso 23 ao 27, primeira carta aos Coríntios 9, 23 ao 27, ele diz assim: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo diz aqui que ele corre, mas não sem meta, não sem objetivo, não é? Quando eu corria, não é? Praticava lá na Quinta da Boa Vista, o meu maior trauma era aquela ladeira do museu. Irmão, quando eu chegava ali embaixo, eu olhava para aquele museu e ele nunca chegava, mas eu tinha os olhos nele. Eu dizia, eu vou chegar. Da mesma maneira, quando você vai correr alguma prova e você avista a linha de chegada ao longe, ainda que você esteja, não é, quase morrendo, você não, eu estou vendo ela, é ali que eu vou chegar, e você se concentra. Você, nesse momento, até mesmo para correr, você precisa de concentração, treino, técnica, tudo isso você precisa. Então, Paulo, ele deixa claro que, para uma corrida cristã, é semelhante a um atleta que ele corre por uma coroa corruptível, mas nós corremos por uma incorruptível, uma que está reservada para cada um de nós. E o curioso é que a nossa corrida tem trajetórias diferentes. Você crê nisso? Nós todos temos o mesmo alvo, mas a minha corrida tem trajetos, né, desníveis, que o seu talvez não tenha, ou tenha até pior. Cada um tem um trajeto para chegar a esse objetivo, a essa meta. Então é necessário foco, e Paulo, que se propôs a correr, ele tinha esse foco. Então nós também, da mesma maneira que temos foco na nossa carreira, você pode não ter estudado numa faculdade, pode não ter conseguido um diploma, ou talvez conseguiu e nem trabalha nisso hoje, mas da mesma maneira que você se propôs a ser alguma coisa, um professor, um enfermeiro, um arquiteto, seja lá o que for, você batalhou, fez faculdade, se formou, e você prossegue nessa caminhada. Da mesma maneira que você tem esse compromisso, essa meta, né, secular, nós também precisamos ter a espiritual, também temos essa corrida espiritual. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então há uma corrida, um caminho para cada um de nós, e nós, na Bíblia, é dito que nós devemos, com toda perseverança, com foco, não como se estivéssemos esmurrando no ar, não como se não soubéssemos onde deveríamos chegar, mas com foco, com objetivo. E nós temos que ter essa meta, né? Nós não podemos deixar a nossa vida caminhar, nossa corrida cristã, sem ter esse objetivo. É muito triste ver pessoas que começam caminhadas na igreja, caminhadas com Cristo, mas não sabem para onde devem ir, não sabem que alvo é esse, não sabem em que devem chegar, o que devem fazer,
simplesmente vão. Você já viu aqueles que vão para as maratonas, né? Só vai fantasiado para dar tchau na televisão e mais nada. São pessoas que de vez em quando passam assim também pela igreja, pessoas que vão e acham que entram numa corrida sem precisar chegar. Mas no mundo espiritual não pode ser assim. E também uma coisa importante que é semelhante à corrida, é que não dá para se distrair com coisas pelo caminho. Essa corrida que você se propôs, no momento que você se rendeu a Cristo, não dá para você ficar se distraindo com as coisas que ficam ao longo desse seu trajeto. Você lembra muito bem de um corredor brasileiro, né, naquela maratona em Atenas, 2004, lembram? Do Vanderlei Cordeiro de Lima. Ele era o primeiro colocado, faltava pouco para chegar, e aí do nada saiu um maluco lá fantasiado e agarra ele, né? Ele estava concentrado com um objetivo ali, tentando se reservar. Ele tinha a estratégia dele, mas do nada vem alguém do lado de fora e atrapalha ele, desconcentra ele. A conclusão foi que ele perdeu a prova. Muitos dizem que ele talvez fosse ultrapassado pelo segundo colocado, mas ninguém pode garantir. O fato é que distrai. Quando alguém está correndo num carro de Fórmula 1, é algo milimétrico, o cara tem que prestar atenção no seu traçado, volta após volta. Um erro dele é fatal, meio segundo pode ser decisivo na corrida. Então ele não pode ficar olhando para a paisagem, para a arquibancada. Não, eu estou numa corrida e preciso prestar atenção, porque eu tenho um objetivo, que é cruzar a linha de chegada, é completar essa corrida. Eu me lembro de um desenho, quando eu era criança, e muitos não vão lembrar, mas alguns lembram, da corrida do coelho e da tartaruga. Quem lembra já tem cabelos brancos, hein? Não adianta fingir. A lebre, o coelho, a lebre, muito mais veloz, sem dúvida, dispara na frente, mas ela tão convencida da sua capacidade, né, e tão rápida, começou a se distrair pelo caminho, e aí encontra umas coelhinhas, e aí conversa com as coelhinhas, bonitas, quer se mostrar para elas, e a tartaruga está lá, no objetivo dela, focado. Acontece que quando o coelho se dá de conta, a tartaruga já está chegando. E ele mesmo rápido tenta atravessar e perde a corrida. Porque parou no meio do caminho, as coelhinhas chamaram a atenção dele, e ele perdeu. Então nós, nessa nossa caminhada, não dá para a gente ficar se distraindo, irmãos, com as coisas que acontecem pelo nosso caminho. Não dá para a gente parar na caminhada e ficar olhando, olha só o que aconteceu. Não dá para ficar contemplando, não é? As nossas mazelas ou os nossos feitos, ou por um lado ou pelo outro. Você está caminhando e aí acontece algo bom, você realiza algo bom, Deus te dá essa graça de você realizar algo bom, e você fica parado no caminho contemplando essa coisa boa também, e a corrida está acontecendo. Ou acontece algo mal no meio do seu caminho, e você também fica ali parado, olhando, se lamentando, e você também, irmãos, se distrai, ou para o bem ou para o mal, ao longo da sua jornada. Cada um de nós também está correndo esse risco nas nossas corridas. Então, em vista disso, é algo que a gente precisa meditar sobre essa nossa caminhada, essa nossa corrida. Você está nessa corrida? Eu espero que você esteja. Pelo amém foi fraco. Acho que você está mais preguiçoso do que eu. Você está numa corrida? Amém. Então, se você está numa corrida, meu amado, você não pode ficar parando e contemplando muito os problemas ou os seus feitos maravilhosos. Você precisa olhar para a palavra de Deus e ver o que você precisa fazer, já que você está nessa corrida. Não tem como ficar fora dela, meu irmão. Se você se rendeu, você está na corrida. Como eu te disse, já foi colocado no teu peito um número, e você já é corredor, querendo ou não.
Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver alguns exemplos e as consequências dessas atitudes nessa corrida. E aí a gente talvez se identifique com algumas delas. A primeira, todas elas são bastante conhecidas. A primeira delas está lá no livro de Números, no capítulo 13, uma passagem que os irmãos conhecem bem, porque é a passagem que os espias vão para a terra prometida, né? Vigiar, espiar. E aí, no verso 27 ao 29, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Veja, a primeira coisa que acontece para os que estão nessa corrida e começam a olhar para o que está se passando à beira desse caminho, primeiro, o mais básico é perda de tempo, concorda? Não é o caso do coelho lá na corrida com a tartaruga? Perdeu tempo. Não foi o caso do Vanderlei lá na maratona? Aquilo perdeu tempo, tirou dele ali alguns segundos que foram fundamentais para a sua corrida, fora a concentração. Mas nesse texto aqui, o objetivo era bem definido. A meta era bem definida, era clara para o povo de Deus. Olha, não é sair por aí procurando qualquer lugar, esmurrando ao vento. Não, era um objetivo bem definido. E o povo foi lá, né? No verso 31 diz: porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ora, um objetivo definido, irmãos, com algo bem claro, mas a espiadela trouxe mais problemas. Espiar e ver o que estava à beira do seu objetivo trouxe mais problemas do que simplesmente tivesse prosseguido com a sua carreira, com a sua caminhada, com o seu objetivo para alcançar a sua meta. Então, esse é um exemplo clássico do que acontece. Você perde tempo, porque o povo perdeu tempo. A incredulidade se alastrou. Quando você começa a ver as coisas que estão ao seu redor, e você começa a ter a incredulidade, né, ter a dúvida, isso se alastra entre o povo, e foi o que aconteceu exatamente nesse episódio. Eles começaram a falar dos pontos negativos, e aí aquilo foi começando a contaminar todo mundo que estava ali, uma choradeira tremenda, e o resultado foi, como vocês bem sabem, o juízo de Deus sobre esses incrédulos. Deus diz a eles, então: vocês vão ficar caminhando por 40 anos, já que vocês não creram no meu poder. O objetivo era bem claro para vocês, mas como vocês não acreditaram em mim, vocês, essa geração perversa que não creu, e os outros que também foram na mesma onda, vocês vão perecer no deserto, vocês vão morrer. 40 anos de caminhada. Perderam tempo ou não perderam? Podiam ter chegado lá com mais antecedência, muito mais, mas perderam tempo por olharem as circunstâncias, olharem para o lado, e o juízo de Deus foi de 40 anos de caminhada. Então, quanto mais distração nós tivermos, mais longe a bênção ficará de nós. E é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer colocar para você na sua caminhada coisas que te distraiam, coisas que tirem você do seu objetivo, do seu foco, para que você tenha a sua bênção cada vez mais longe. Por causa disso, a bênção ficou 40 anos para frente. Olha só, irmãos, o prejuízo, a consequência que traz quando nós não olhamos, né, para o nosso alvo e não cremos naquilo que Deus está fazendo por nós. Porque se Ele te deu um trajeto diferente do meu,
creia que Ele é poderoso para fazer com que você chegue lá. Você vai cair, vai se levantar, vai ter as dificuldades, mas Ele é poderoso, Ele está contigo na caminhada, como esteve com o povo. Então, nós não podemos ficar nos distraindo nas distrações que o inimigo bota no nosso caminho para que a gente perca o nosso foco. Então, montes de ideias malucas vão aparecer para você perder o seu tempo. No capítulo 14 aí de Números, nos versos 3 e 4, veja só o que o povo diz. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Olha só que ideia maluca. Vamos levantar alguém, um outro líder, para que a gente volte para o Egito. Porque, pelo amor de Deus, não dá para enfrentar esses gigantes, não dá para tomar essa terra, isso foi uma furada, era melhor que a gente tivesse ficado lá. Pô, vamos levantar alguém para a gente voltar. Olha as ideias malucas, irmãos. Quando nós paramos para olhar o caminho, perdemos tempo, a nossa caminhada. Paulo não perdia o tempo, ele mesmo disse, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu sigo adiante, eu vou seguir. Mas as pessoas pararam e ficaram olhando as circunstâncias, aí começa a aparecer um monte de ideia maluca, aquilo vai se contaminando, e a coisa não caminha. A coisa não caminha e você não atinge o seu alvo e a sua bênção fica cada vez mais longe. E se fosse só para quem erra, ainda menos mal, né? Mas acontece que esses erros têm consequências para outras pessoas também. Você sabia disso? Porque quem teve que esperar 40 anos para tomar a terra prometida, também foi Josué e Calebe. Os dois que acreditaram que era possível tomar e atingir o objetivo, eles tiveram que vagar também 40 anos para tomar a terra prometida. Não tem consequência só para você não, meu irmão. Tem consequências para outras pessoas, talvez até para a sua família. Então, um dos erros mais básicos nessa nossa caminhada, nessa nossa corrida, é perder tempo olhando para as coisas que acontecem ao longo da nossa jornada. O apóstolo Paulo não perdia seu tempo com essas coisas. Veja a história dele, talvez até você vá ver o filme dele aí, né? E você vai perceber como ele não era um homem de se render às dificuldades, porque ele sabia exatamente onde tinha que chegar e quem era com ele. Então, cabe aí essa lição para nós a respeito da perda de tempo. O segundo fator que nos causa nessa caminhada, pode nos causar, pode acontecer com todos nós, também é um episódio bastante conhecido, que está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4. Você já ouviu falar no profeta Elias? O feito dele no Monte Carmelo? Primeiro livro de Reis, 19, do 1 ao 4. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse outro exemplo também, bastante conhecido, a que se refere Jezabel, os feitos dele, ele, através de Deus, prediz uma seca, ele é sustentado por corvo,
ele é levado para Sarepta, onde é cuidado por uma viúva. Ele, depois disso, vai ao Monte Carmelo. Ele mata e humilha todos os profetas de Baal. Ele ora e de uma nuvem do tamanho da mão de um homem cai uma tempestade. A palavra de Deus se cumpre, mostrando que ele verdadeiramente era profeta. E depois de feitos tremendos pelo poder de Deus, ele olha para o visível, na sua caminhada maravilhosa como profeta. Ele olha para as coisas visíveis e vê essa ameaça de Jezabel, e aí bate nele o desânimo. Outra coisa que pode acontecer conosco nessa caminhada é perdermos o ânimo. Então, o desânimo vem por causa dessa nossa visão, quando nós estamos olhando para o que está fora à beira do nosso caminho. E você se pergunta, como pode um homem de Deus, de tantos milagres, de tantas maravilhas, ter dado ouvidos a essa mulher, ter acreditado mais na ameaça dela do que no poder de Deus? Ele desanimou, porque ele viu e olhou para as circunstâncias à beira da sua caminhada. Então, as consequências desse desânimo são isolamento. Você viu que ele deixou o seu moço, né, e foi sozinho. Primeira coisa do desanimado é querer ficar sozinho. Quero ficar sozinho, não quero papo com ninguém, vou curtir minha fossa aqui, vou botar o disco do Roberto Carlos lá e vou ficar chorando, não quero ninguém. Aí ele deixa o seu moço e ele vai para a sua caminhada, caminho de um dia, vai para o deserto, e lá no deserto ele encontra um zimbro, um arbusto que dava sombra no deserto. Olha só que maravilha. Curti a minha fossa numa sombrinha no deserto. Que coisa maravilhosa, não é? Para acontecer conosco que estamos numa caminhada. Como se Deus quisesse isso para nós. Sombra no deserto. Quem é que vai buscar descanso debaixo de um arbusto no meio do deserto isolado? Só quem olhou para as suas circunstâncias e viu a coisa visível e perdeu o ânimo. Mas vem a tristeza, a depressão, a improdutividade. Tudo isso é algo que o inimigo intenta contra nós e nos convence dessas coisas. Deus, leva a minha vida, me leva, Senhor, porque eu não sou melhor do que os meus pais, eu não sou melhor do que ninguém, me mata, quero morrer, Senhor, não sei o quê, essa mulher quer me matar. Se não fosse a misericórdia de Deus, Ele mesmo matava. Se não fosse a misericórdia dEle conosco, Ele mesmo dava um fim. Mas Ele não levanta profetas para o desânimo. Você é profeta de Deus? Nós somos profetas. E Deus não nos levantou, não colocou esse número no nosso peito para essa corrida, para a gente ficar desanimado. Em Deuteronômio, texto que nós estamos estudando aí na Escola Bíblica Dominical, Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 22, veja o que diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse.
com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então o povo, quando foi lá no Monte Sinai, viu aquele poder de Deus, aquela nuvem, aquele clangor de trombeta, todo mundo tremeu com aquele barulho todo, com aquela manifestação de Deus, e falaram: olha, eu não quero mais ouvir isso não, porque senão eu vou morrer. Então Deus diz: ok, vocês disseram bem, eu vou então escolher homens e mulheres, pelos quais eu vou falar através deles. Deus não levantou profeta para ele ficar debaixo de um zimbro no deserto. Deus não nos levantou para isso. Não foi esse o plano de Deus, foi para falar. Tanto que ele mesmo diz que aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ora, não foi para ficar embaixo de zimbro. Deus levantou profetas, homens e mulheres de Deus, para falarem a sua palavra, a reis, a nações, gostem eles ou não. O Salmo 105, versículo 14, 5, veja, palavras de Davi, praticamente uma cópia do que ele diz lá no primeiro livro das Crônicas, se não me engano, Salmo 105, dos versos 14 e 15. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Deus não levantou o profeta para ser atacado por Jezabel, para ficar com medo dela. É o mesmo que Deus promete para nós, o Deus que prometeu a ele, promete também a nós hoje. Nós que somos seus profetas, Deus diz a mesma coisa: eu cuidarei de vocês. Nessa sua caminhada, vocês estão debaixo dos meus olhos. Eu estou ao lado de vocês por todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus está conosco e nós não podemos ficar olhando para as circunstâncias da nossa jornada e desanimar, perder o ânimo, ficarmos tristes, isolados, depressivos, improdutivos. Não é para isso que Deus levantou profeta, tá? Então, ele mesmo envia, ele que fez essas promessas, ele mesmo envia o cuidado. No primeiro livro dos Reis, voltando lá, no capítulo 19, no versículo 5, deixa eu achar aqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 5. Veja o que ele diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Deus envia o anjo para cuidar de Elias. Deus envia o anjo, mesmo sabendo da situação dele, ele desanimado, cansado, depois de tanto esforço físico, mas com um desânimo abatido, Deus envia, por misericórdia, o seu anjo e diz: levanta e come, se alimenta, sai daí debaixo desse zimbro, que aí não é o teu lugar, porque é necessário continuar a jornada. Deus não levantou Elias para que ele ficasse deitado, e nem levantou qualquer um de nós para isso também. No versículo 15 do capítulo 19, ele diz: disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria. Você conhece toda a história depois, como ele comeu pão e caminhou 40 dias, chegou a uma caverna. Você conhece e lê depois toda a história. Mas Deus diz para ele: meu filho, sai daí, vai, volta para o teu caminho. Você que está aí à beira do caminho da corrida, você que parou na calçada para conversar com uma menina bonita, volta, porque tem uma corrida, e a tua bênção está ficando cada vez mais longe. Você tem um alvo, você tem uma meta, você tem uma linha de chegada para cruzar. Volta, é necessário continuar a jornada. E o que o inimigo quer? Que você pare,
que você se torne improdutivo, que você fique triste e que você não faça a vontade de Deus. O terceiro e último ponto que pode acontecer conosco é perdermos a fé. Primeiro perdemos tempo, depois perdemos o ânimo e também perdemos a fé. Um exemplo também muito conhecido dos irmãos está lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, do verso 25 ao 31. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, do verso 25 ao 31, diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa passagem, Jesus também mostra para nós como acontece quando olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e perdemos a fé. Começa já a narrativa e você vê, não é, como é que estava o espírito dele, os valentões, né? Homem no barco, só homem, é tudo macho, né? Falando grosso, isso aí, Pedro. Aí quando vê às 3 da manhã alguém andando sobre a água, gritaram, diz o texto, morrendo de medo, gritaram. Imagina os gritos dos machos lá, às 3 da manhã. Você está rindo? O que você faria? Você não ia gritar também, não? Eu ia gritar também, irmão. 3 horas da manhã, os homens que andavam com Jesus, e você compara esses homens aos mesmos depois da assunção de Cristo, depois que eles de fato foram convertidos, homens intrépidos, homens sem temor algum, homens que não temiam demônios, expulsavam demônios, ressuscitavam mortos, outros completamente diferentes. Mas nesse contexto, o início já mostra como eles eram valentões e firmados na fé, firmes, não tenho fé. 3 horas da manhã, vê alguém em cima da água, grita, imagina os gritos, né? Espero que não tenha nenhum grito afeminado lá, né? Mas gritaram. E o exemplo mais cristalino daquilo que acontece quando nós tiramos os olhos de Cristo. Versículo 30, diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. É o exemplo mais cristalino do que acontece quando nós tiramos os nossos olhos do alvo. Quando um lutador está no ringue e ele fica lá, só olho no olho do cara. Se alguém lá do lado de fora das cordas gritar: ei, psiu, e ele olhar, vai levar um cruzado de direita que ele vai nunca mais, ele não vai se lembrar de mais nada. Não pode se distrair, não pode tirar os olhos do adversário, não pode desviar a sua atenção. Quando eu ouço aquele louvor, né, tão lindo, só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Como é lindo esse trecho. Quando Deus olha nos seus olhos, você se rende. Então não tem fantasma, não tem temor, não tem dificuldade, não tem nada. Mas se você tirar os olhos dele, você vai levar um cruzado de direita, você vai afundar, você vai começar a ver o vento, você vai começar a gritar, entrar em pânico e vai afundar. E afundando, somos indefesos. Você afundando é alguém? Se eu afundar, não sou ninguém. Afundando, ainda mais no meio que não é o natural para mim, porque eu não sou peixe, não sou o Aquaman e não sei nadar muito bem. Dentro d'água, afundando, eu sou inútil. E aí, afundando, você não é ninguém, você é indefeso.
Mas graças a Deus, nesse episódio também, como Deus não levanta profetas para a vergonha, Jesus está ali do lado. E Ele sempre está ao nosso lado. E Ele tira Pedro dessa situação. Veja o que diz o Salmo 37. Salmo 37, versículo 23 e 24. Diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Jesus, nesse momento, faz isso com Pedro. Pedro, levanta. Por que você duvidou, Pedro? Por que você tirou os olhos de mim? Era só continuar olhando para mim e vir que você estava comigo. Mas quando você começa a olhar para o lado, você afunda, você fica indefeso. Então, cabe a nós, irmãos, não tirar os olhos do alvo. Mantermos os nossos olhos, o nosso foco na cruz. Ele é o nosso objetivo, é o nosso alvo, é a nossa meta. E é isso que Paulo diz: eu não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu digo, eu me esqueço das que passaram por mim. E nessa minha corrida, eu vou olhando para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, cabe a nós não tirar o alvo de vista. Para terminar, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versos 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não perdi tempo, não perdi o ânimo e não perdi a fé. Guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada. A corruptível? Não. A incorruptível, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não olhe para as circunstâncias, você está nessa corrida. Todos nós, a gente está junto. Sabe quando a corrida começa e vai aquele bolo de gente lá, um esbarrando no outro? Somos nós estamos correndo, mas estamos olhando para o mesmo alvo. E nenhum de nós pode ficar olhando para o lado, para as circunstâncias, perdendo tempo, perdendo a fé, desanimando. Não. É aquele momento de pegar a pessoa pelo braço e falar: não, vamos embora, está quase chegando, vamos junto, vem comigo. Cabe a nós não tirar os olhos. Eu, quando leio aquele texto, eu confesso aos irmãos que eu me lembro da flecha, né? Ouvimos também aqui pela manhã as flechas, né? As 3 flechas que o rei Ezequias, né? Jeoás, perdão, atirou contra o chão. E eu me lembro, né, quando Paulo fala dessa caminhada, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, vem na cabeça uma flecha. A flecha, quando ela sai do arco, irmão, ela não quer saber mais o que ela passou. O que ficou para trás, ela não quer saber. Ela vai avançando, se você ficar na frente, ela vai te atravessar até atingir o alvo. É assim que é a nossa caminhada. Vai andando, irmão. Esquece o que ficou para trás, não para ficar olhando no caminho, não perde seu tempo, porque você vai desanimar, vai perder a fé. É isso que o inimigo quer. Pare de prestar atenção o que está à beira do caminho e preste atenção no caminho. Quem é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Preste atenção no caminho, não no que está à beira dele. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos louvar, vamos orar.
Jesus, que você preste atenção na sua caminhada. Não corra como que se estivesse desferindo socos no vazio, mas corra com objetivo. Olhe para a cruz, é lá que você precisa firmar os seus olhos e continuar a sua caminhada. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nessa caminhada. Meu Deus, o Senhor está correndo conosco nessa jornada de cada um de nós. E nós temos, ó Deus, trajetórias diferentes, mas o Senhor está conosco, com cada um de nós, em todas elas, nos fortalecendo, falando ao nosso coração, nos ajudando, intercedendo por nós. Meu Deus, que nós não paremos na nossa caminhada para olhar as circunstâncias, que não desanimemos, que não percamos o nosso foco, o tempo, o objetivo. Meu Deus, fala com o teu povo e nos ensina a correr, meu Deus. Nós sequer sabemos caminhar direito, precisamos do pastor para nos guiar. Quanto mais correr, meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a não olhar para as circunstâncias, olhar somente para o Senhor. Assim nós te pedimos, Deus, nos ajuda. Entregamos a nossa adoração, a nossa oração em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado. E agora? Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Seu amor pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor e adoração, em nome de Jesus.